O texto base que nós estamos falando é Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Amém? Lucas 24, 1. Eu acho que eu estou virando especialista em Lucas, né? Tudo que eu tenho estudado ao longo desse tempo de pandemia está basicamente em Lucas. Então, eu quero compartilhar com vocês a alegria de poder entender o Evangelho que Lucas registrou para o nosso coração nesse domingo de ressurreição. Diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os homens, aliás, entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É imprescindível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Eu extraí o tema da mensagem com base no verso número 8, quando o texto declara: então, se lembraram das palavras de Jesus. Nós já oramos para que o Espírito de Deus revele ao nosso coração a verdade do Evangelho de Cristo. Meus queridos irmãos, nós não somos os primeiros a celebrarmos a Páscoa com as portas trancadas. Pasme vocês, não é um privilégio nosso, mas os discípulos já viveram esta realidade. Então, nós não somos os primeiros a experimentar o medo dentro de casa, em meio a essa situação das boas novas da ressurreição. Você não é o primeiro, não é a cereja do bolo, né? Os irmãos já viveram assim. Nós hoje estamos ainda trancados em quarentena, com medo. É claro que alguns não, algumas pessoas são extremamente corajosas, né? Com aglomeração e etc. Aí cada um provoca a ira de Deus do jeito que lhe convém, né? Essa semana eu vi aí a polícia está trabalhando bastante nesse sentido, e a polícia invadiu um ambiente de bingo. Lá estava cheio de idosos jogando altas horas da madrugada, né? E também tem crente aglomerando, fazendo festa e etc. Enfim, as pessoas agem da forma que elas acham que é melhor, né? Então, a grande ideia é que as pessoas sensatas, elas estão vivendo esta quarentena. Alguns estão com medo do vírus, alguns têm medo do desemprego, outros enfrentando a situação dos problemas sociais, econômicos que virão. E então a nossa angústia com relação a essas más notícias, elas vão gerando no nosso coração um medo terrível muitas vezes, né? E a expressão que nós mais queremos ouvir é a frase de Jesus Cristo, quando ele entra naquela sala onde os discípulos, naquela casa onde os discípulos estavam em quarentena, com medo da opressão romana e também da opressão judaica, e ali Jesus libera sobre o coração deles a frase: paz seja convosco. Então foi assim a primeira Páscoa dos discípulos, trancados dentro de casa, em um contexto com medo das autoridades. E quando você olha para
o Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, é apenas ali que nós encontramos essa expressão, tanto no grego quanto no hebraico, elas têm a mesma conotação. Em hebraico é shalom aleichem, paz seja convosco. Então, dá essa ideia de que a paz de Deus, de fato, é a coisa que nós mais precisamos nesse contexto de Páscoa. É essa ideia que o texto traz para nós. Aqui em Lucas não registra isso, mas lá em João ele vai dizer, shalom aleichem, paz esteja aí com vocês, a Irene tu Kyrios, a paz de Cristo esteja sobre o seu coração. Então, mesmo diante daquele momento difícil, nós temos razões para nos lembrarmos das boas novas a respeito da Sexta-feira Santa, que é um ato histórico, depois do sábado de aleluia, até que eles chegam no domingo da ressurreição. Todos esses episódios, embora sombrios, catastróficos, também geram em nosso coração a alegria. E foi isso que aconteceu na abertura do culto, quando lá em Mateus, por isso que eu li o texto de Mateus, as mulheres estão felizes a partir de então, estão alegres, e elas abandonaram aquele sentimento ruim, de tristeza, de amargura, porque a ressurreição agora é uma realidade ao coração destas pessoas. Então a ressurreição, quando ela é real a nós, o nosso coração deve se encher, estufar de alegria, porque nós sabemos que Deus, Ele faz isso chegar até nós. Lucas relata basicamente a mesma história de Mateus, apenas com alguns detalhes diferenciados. É domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o raiar da aurora, como o texto coloca. As mulheres se preparam, elas vão até o túmulo, elas levam as especiarias para ali higienizar aquele ambiente e etc., cuidar do corpo de Jesus. Mas quando elas chegam, para a surpresa delas, a pedra já havia sido removida, o corpo já não está mais ali. Dois varões reluzentes, eles questionam aquelas mulheres, e eles perguntam para elas no verso 5 e no versículo 6, por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a palavra das boas novas da ressurreição. Essa é a palavra que ele libera sobre aquelas mulheres nesse texto do Evangelho de Lucas que nós lemos. Interessante que depois que eles falam isso, aqueles dois homens, eles lembram, dizem a ela, para elas se lembrarem na verdade, do que Jesus havia relatado, havia avisado a respeito desse fato lá na Galileia, lá no final do verso número 6, ainda na parte B. Lembrai-vos de como vos preveni, enquanto ainda estava convosco na Galileia. Então lá na Galileia é onde nasce as doutrinas mais importantes a respeito da vida, da obra de Jesus, acerca do Evangelho das Boas Novas. Então Jesus, ele fala para os varões aqui, aliás, reluzentes, falam para elas se lembrarem dos ensinamentos de Jesus na Galileia, por causa da dor, por causa da perca, por causa desse ambiente que nós estamos inseridos. Muitas vezes nós somos impedidos de relacionarmos as coisas com a nossa realidade, e aí então nós não nos lembramos mais a respeito das promessas de Deus, a respeito da ressurreição, como ele diz a elas daqui. Então é importante nós lembrarmos, principalmente nos momentos difíceis de nossa vida, a respeito do Peshá, a respeito da Páscoa, e além do mais, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. É interessante que o mundo não compreende. Para o mundo resume-se apenas hoje em fazer churrasco, trocar ovos de chocolate, né, que eles dizem que são ovos de Páscoa, celebrar refeições e etc, e etc. O mundo perde a essência da ressurreição, enquanto que a essência da ressurreição, ela envolve os três maiores problemas e os três maiores conflitos da humanidade, que são a morte espiritual, a morte espiritual, a morte física e a vida sem propósito, sem esperança. A Páscoa, ela traz essas realidades. Quando nós olhamos para a Páscoa hebraica, lá no Egito, na saída, no Peshá, acontece exatamente essas três realidades envolvendo os problemas da humanidade.
eles estavam ali fisicamente mortos, porque eles não tinham como sair daquele lugar, já não tinham mais uma vida espiritual equilibrada, porque estavam dentro de uma adoração de deuses egípcios. A adoração ao único Deus era limitado, muitos não tinham mais esse acesso à adoração a Yahvé, e a vida deles não tinha esperança, eles seriam escravos para o resto de sua vida. Então Deus envia Moisés com uma voz profética de libertação, de cura, fazendo com que nascesse no coração deles. A palavra de Moisés era exatamente essa: liberte o meu povo, para que eles possam me adorar lá no deserto. E lá no deserto, então, eles teriam o que? A restauração espiritual, a restauração física e a vida cheias de esperança, porque eles voltariam para a terra prometida, eles retornariam para Canaã. E nós também temos vivido essa realidade. Nós precisamos viver uma vida abençoada, uma vida cheia de esperança, rumo a Canaã celestial. Então, meus amados irmãos, por que é importante nós lembrarmos da ressurreição de Jesus? Nós vamos aprender algumas lições para o nosso coração nesta manhã, e a primeira delas é que agora nós possuímos uma nova vida em Cristo. Amém, meus queridos? É importante você se lembrar da ressurreição de Jesus Cristo? Porque você possui uma nova vida em Cristo. Lá em Efésios capítulo de número 2, versículos 5 e 6, Paulo vai dizer assim: Efésios 2, 5, 6 diz assim: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Olha que palavra poderosa que Paulo libera, não apenas para a igreja de Éfeso, mas também para nós nos dias de hoje. O texto declara que estávamos mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos, e depois ele acrescenta no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, é graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, que agora nós possuímos vida. É interessante nós pensarmos assim, estávamos mortos, afastados de Deus, por causa dos nossos pecados. Todos nós temos problemas, toda a humanidade enfrenta dificuldades, enfrenta sofrimentos, mas poucas pessoas entendem a verdadeira fonte dessa realidade de sofrimento, de angústia, de medo, de depressão, de crises que nós vivemos. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui a coisa da seguinte maneira, ainda nos versos 1 e 3 do capítulo 2 de Efésios: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o texto mostra a real situação que todos nós vivíamos antes de nós termos tido um encontro com Jesus Cristo. A palavra de Deus vai mostrar que nós vivíamos debaixo, e na verdade todos nós nascemos debaixo desse aspecto da velha natureza. Fazíamos o que? Fazendo tudo aquilo como se nós estivéssemos mortos espiritualmente, cortados, apartados, longe da presença de Deus. O homem sem Deus, ele vive assim. O homem sem Deus, ele está afastado da glória, ele não tem percepção, ele não consegue compreender que muitas vezes essa dificuldade que nós estamos vivenciando é porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque nós andávamos mortos, e a pessoa sem Jesus, sem o benefício da crucificação, ela não tem vida, ela está morta, ela está apartada. As pessoas podem até pensar que estão livres, mas elas vivem debaixo da armadilha do pecado. Algumas pessoas nem percebem o fato de que elas estão confrontando a Deus, que elas estão
vivendo debaixo dessa ira de Deus. Então elas vão confrontando, elas vão vivendo uma vida degenerada, elas vão vivendo uma vida idólatra, elas vão vivendo uma vida pecaminosa, fazendo a sua própria vontade e procurando respostas para as angústias de sua alma, longe de Deus, em outros tipos de catálogos, mas elas não buscam a resposta para as suas aflições na santa palavra de Deus. Elas buscam no mundo, em lugares escuros, em lugares diferenciados, e muitos nem percebem que isso é uma afronta, estão confrontando a Deus. Mas nós precisamos receber esse dom espiritual que nos coloca em liberdade. Outrora nós andávamos assim, Paulo vai dizer isso. Todos nós vivíamos dessa forma, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo as nossas concupiscências, satisfazendo aquilo que nós achávamos que era bom para nós mesmos, por conta de nossa arrogância, de nossa limitação, por causa de sermos tapados, cegos e mortos espiritualmente. Então nós precisamos receber o dom de Deus. No verso 4 e 5 ainda do capítulo 2, Paulo vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando mortos em vossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. O que vem sobre nós, meus queridos irmãos, é a misericórdia de Deus. O que nós precisamos buscar enquanto pessoas é essa graça, essa misericórdia que vem sobre o nosso coração, esse dom que Deus derrama sobre o seu povo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ela torna-se possível para aqueles que receberam o dom de Deus, para aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, para aqueles que compreenderam, que alcançaram essa restauração, esse relacionamento com Ele. E Deus, então, em Cristo Jesus, Ele proporciona para nós o perdão dos nossos pecados. E é por isso que Ele vai dizer ainda em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. O homem, muitas vezes, ele quer receber o mérito por aquilo que ele faz. Nós nascemos condicionados dessa forma, fomos condicionados assim, aprendemos assim, vivemos dessa forma. Se fazemos determinada coisa como recompensa, é um condicionamento operante, então nós recebemos um prêmio, e isso alegra o nosso coração e faz com que nós nos comportemos dessa forma de novo. Mas a salvação não é assim. Não há nada que você faça para que você seja salvo. Você precisa receber, não é um mérito, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tenho faculdades mentais com excelência, ou porque eu tenho mais dinheiro do que o outro, ou porque eu vivo em um país de primeiro mundo. Não, meu amado irmão, não há nada que façamos para receber essa tão preciosa e gloriosa salvação. Deus dá a quem Ele quer, é um dom, é algo que Deus derrama sobre nós, está acessível a todos os homens, é pela graça. Você não é capaz de fazer nada para merecer, a não ser crer em Jesus Cristo, pedir que o Espírito Santo de Deus se revele ao seu coração, abra os seus olhos espirituais que estavam fechados, tapados, mortos por causa dos seus delitos e pecados, e receber Cristo, o Cristo ressurreto, não aquele feito por mãos humanas, por uma tradição evangélica, por uma tradição de uma determinada denominação, não, mas o Cristo que vive, que reina para todo sempre, que está acessível a todo homem que entrega o seu coração a Jesus. É esse Jesus, é esse benefício da ressurreição. Você possui agora a vida em Cristo, você vive alegre, você já não anda mais cabisbaixo. A resposta para todas as suas angústias, para as suas aflições, você encontra a pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e nos ressuscitará juntamente com Ele. Amém, meu irmão? É por isso que é importante você se lembrar da ressurreição de Jesus. A outra lição que eu quero deixar para o seu coração nesta manhã de Páscoa, nesse culto da ressurreição. Por que é importante você se lembrar da ressurreição de Jesus? Porque temos certeza e a garantia da vida eterna. Amém? Nós cremos na ressurreição, por isso nós temos a certeza e a garantia da vida eterna. Olha as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25.
Esse é basicamente um texto, virou até um jargão, né? Porque em todo funeral, eles colocam essa frase, né? Lá atrás do corpo, né? Do fétero. E fica ali assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós conhecemos essa palavra. Todos nós temos acesso a essa transmissão eloquente das palavras de Jesus Cristo, aonde ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós pregamos isso em velórios, né? Na verdade, eu gosto de pregar Tiago, capítulo 5, quando ele declara o que é a vida, né? A vida é como um sopro, é como uma neblina, etc. Eu amo esse texto de Tiago, o meu meio-irmão de Jesus Cristo, porque nos faz lembrar que vamos passar por aqui muito rápido, né? Essa semana estávamos conversando, um grupo de pastores que eu pertenço, e aí um ali disse uma frase a respeito de ficar muito tempo em uma igreja, etc. E eu pensei, cara, eu comentei com eles, já estou aqui há mais de uma década, né? São 11 anos. E como a vida passou rápido, como as coisas passaram rápido. Essa semana foi aniversário da Cecília, a Loide achou uma foto em que eu estava apresentando a Cecília, e hoje ela já tem 3 anos de idade. Eu não percebi esses 3 anos passando, foi muito rápido, e isso nos faz refletir, né? Hoje um amigo meu me mandou uma foto da filha dele, que ela era pequenininha, e eu havia apelidado ela de formiguinha, porque ela parecia a formiguinha do Esmilinguido, né? Acho que era, não lembro qual formiguinha, e aí ele falou, olha como que está a formiguinha hoje, pastor, uma moça já grande, né? Bonita. E eu falei para o rapaz, parabéns pela menina. E ele colocou assim, respondeu ali uma brincando assim, estamos ficando velho, o cabelo já está esbranquiçado. Eu falei, meu está branco faz tempo, né? Então, o que eu quero dizer é que a vida passa muito rápido, mas mesmo ela passando rápido, isso deve alegrar o nosso coração, porque nós estamos garantidos. A vida eterna é uma garantia que eu e você temos, que nós desfrutamos disso. Queridos irmãos, a única certeza que você tem na sua vida e que toda a humanidade tem é a morte. A morte, ela, principalmente nos dias de hoje, ela é um objeto mais popular que existe. Você vê nos meios de comunicação apenas estatísticas de morte. É claro que algumas redes de televisão mostram as estatísticas de vida também do Covid-19. Olha, sobreviveram 11 milhões, morreram 300 mil pessoas. É claro que pesa, porque esse que partiu é uma estatística muito mais dolorida do que aquela que ficou com oportunidade. O que eu quero dizer é que a morte é um assunto compartilhado. A morte é um assunto que nós estamos falando o tempo todo. Ela é a nossa inimiga, nós não temos comunhão alguma com ela, mas de fato ela existe, de fato ela é 100% eficaz. A morte é o melhor profissional que existe, ninguém escapa dela, ela não perde viagem, se ela vem ela te pega e você vai embora, acabou. Não tem nada que seja feito, ninguém se escapa, nós vamos encontrar com ela, a não ser que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Caso contrário, você vai enfrentar a morte. É a realidade, é o assunto, é o tema, é a polêmica, é a discussão. Os filósofos estão de cabelos de pé, os psicólogos estão tentando trazer conforto ao coração das pessoas, porque de fato é um assunto importante, é o assunto da moda. Então, se você se especializar nesse tema, você pode tirar algum benefício disso, pode ficar rico. Os empresários que trabalham nessa área estão enriquecendo, né? Todos os setores relacionados a isso. Agora, essa semana, não sei se vocês viram, até carros escolares estão carregando pessoas mortas, porque já está tudo abarrotado, a situação é uma crise. Mas não é apenas isso. Esse é o segundo problema que o mundo vai compartilhar, a morte física. Todos nós vamos morrer, um dia todo indivíduo vai passar por isso, como eu disse, a não ser que Jesus volte e leve a sua igreja. Mas um fato interessante, e é aqui que eu quero frisar, é aqui que eu quero focar com você, é que a morte,
espiritual, ela também gera a morte física. O nosso problema não é apenas o físico. Nós temos dois problemas: a morte espiritual. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso de número 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E ele continua dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que se salva. Esse é o assunto de Paulo. Quando Paulo apresenta essa temática, Paulo mostra que por causa do pecado de Adão, agora isso se espalha por todas as pessoas. Então é basicamente um problema insolúvel, é basicamente um problema que nós não temos aqui a solução imediata. Então aquela morte que proporcionou a morte física, a morte espiritual, que levou à morte física, que é o segundo grande problema, o primeiro é o espiritual, em Adão todos morreram. A morte física, de fato, ela é a prova da morte espiritual. O homem que morre fisicamente, ele também não apenas está morto espiritualmente, ao contrário, isso também é válido, porque todos nós nascemos debaixo dessa alienação. Então, para resolver esse problema, para corrigir essa morte, para reverter essa questão espiritual e física, ainda que nós tenhamos aí um funeral, ainda que existam aí os necrotérios, os cemitérios, porque toda a humanidade vai ter que enfrentar essa realidade, a morte física da humanidade tem solução. A morte física para nós, tanto a espiritual quanto a física, ela tem solução. Então, ainda em Romanos capítulo 5, no verso 17, Paulo vai dizer: se pela ofensa de um, por meio de só um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A resposta para a morte, tanto física quanto espiritual da humanidade, é Jesus. Percebe que tudo gira em torno dele, tudo se volta para ele, tudo perpassa por Jesus Cristo. Então, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, Deus agora pode dar-nos a vida ressurreta. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, Paulo vai dizer assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. Agora há uma promessa, agora há uma saída, agora há uma solução, agora há um jeito para resolver essa questão da morte. É Jesus, é receber a Jesus, é a promessa da esperança que Jesus proporciona em nosso coração. Pode ser que nós venhamos a experimentar a morte? Sim, é claro que pode. Pode ser que nós peguemos aí o Covid-19 e vamos morrer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, ou não, nem mesmo por causa do Covid. Vamos deixar esse trem de lado um pouquinho, né? Vamos pensar aí em qualquer outra situação. Você pode ter uma morte inesperada em sua família, pode acontecer isso com qualquer um de nós. Mas se nós recebermos, e se nós tivermos Jesus Cristo como nosso Salvador, fixado em nosso coração, viveremos novamente com Ele, em um lugar recheado de bênçãos, em um lugar preparado com muito cuidado, com muito amor. A ressurreição é o nosso futuro por causa dele, é por causa de Jesus que nós agora temos essa garantia da vida eterna. Houve pessoas que de fato ressuscitaram durante o ministério de Jesus aqui na terra. Nós vemos vários relatos disso na Bíblia: crianças, homens que ressuscitaram. Lázaro ressuscitou dentre os mortos, amicíssimo de Jesus, mas todas essas pessoas morreram de novo. Então Jesus foi o primeiro a morrer fisicamente e a ressuscitar agora um corpo glorificado. Ele é a primícia para os cristãos, e agora para os cristãos que seguem os seus passos, e agora nós estamos seguros. Paulo deixa isso evidente nesse aspecto de ressurreição, que nessa doutrina de ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, basicamente todo o texto do capítulo 15 está tratando sobre esse assunto que era uma polêmica de sua época. E Paulo vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, lá no verso número 20, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte por um homem também, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha que coisa forte, meus amados irmãos. Porque assim
como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando nós morremos, o texto vai dizer, é isso que Paulo está declarando aqui para nós nesta manhã, que se nós temos Cristo Jesus em nosso coração, então nós ressuscitamos com Ele. Quando nós morremos por causa da ressurreição de Jesus, imediatamente Ele nos toma pela mão, imediatamente Ele nos conduz ao paraíso eterno de Deus, imediatamente nós estamos juntos com Cristo. Mas também a ressurreição na vinda, ainda, e se nós estivermos vivos, nós não experimentaremos a morte por causa da ressurreição. Quando Cristo retornar buscar a sua igreja, nós passaremos para a eternidade com Ele para todo sempre. Há uma saída, meu irmão, há uma solução, há uma resposta, há uma esperança. As palavras aqui que Paulo vai colocar no imperativo, as palavras operativas são sempre em Cristo. Se você recebe o dom da vida eterna em Jesus Cristo, você ganhou a vida eterna para hoje, para esta manhã, para esse momento, esta manhã de ressurreição, esse culto de Páscoa. A ressurreição nos garante a vida eterna em Cristo, e agora nós nos tornamos seres imortais. Parece contraditório, né? Deixa eu dar um tiro de você, vamos ver se você não morre. Lógico que eu vou morrer, mas a minha alma você não pega. Paulo declara isso para Nero, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Quando ele chega perto de sua morte, ele vai dizer: ainda que você me mate, Deus receberá a minha alma nas mansões celestiais. Nós passamos agora a viver eternamente com Cristo. Nós saímos dessa condição. Então, meus irmãos, não há mais necessidade alguma de temermos a morte física. Jesus, ele veio para nos libertar desse medo. Jesus, ele veio para nos libertar dessa situação inoportuna que gera esse desconforto. Basta nós recebermos Jesus como sacrifício perfeito e final de Deus pelos nossos pecados. Nossos corpos então sairão da sepultura, viveremos maravilhosamente com Ele para todo sempre na eternidade, graças à ressurreição. É a ressurreição que proporciona a vida eterna em Cristo Jesus. Se você crê que Ele ressuscitou, com toda certeza você terá a vida eterna em Deus. Eu quero convidar os meninos aqui para nós louvarmos a Deus. E depois desse momento de adoração, nós vamos orar ao Senhor. É importante você lembrar da ressurreição de Jesus, porque agora nós temos a vida em Cristo. Nós temos a certeza da vida eterna. E não apenas a certeza, mas a garantia. Porque Cristo ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela resolve o problema dessa desesperança. Sabia disso? A ressurreição de Jesus resolve o problema da desesperança. Interessante, né? Pensar assim, porque desesperançados são pessoas que vivem sem nenhum propósito eterno. A vida para essas pessoas se resume aqui. É por isso que elas provocam a ira de Deus. É por isso que elas vivem uma vida louca. É por isso que elas não têm medo do vírus ou de alta velocidade, né? Você está nas estradas, você percebe pessoas sendo imprudentes no trânsito. É por isso que elas não têm medo de cometer um assalto e serem alvejadas por um policial, alguma autoridade, porque a vida para essas pessoas não tem propósito. Por isso que elas se afundam nos pecados, no álcool, nas drogas, no sexo doentio ilícito, na prostituição, nas mais diversas coisas que prejudicam o nosso corpo, na ausência de cuidados com as doenças pré-existentes, porque não, isso também é pecado. Então pessoas
desesperançadas são pessoas que não têm nenhum propósito. Então Deus quer que vivamos uma vida abundante. Deus, Ele quer que você tenha essa vida cheia de propósito. E eu encontro o propósito da minha vida em Cristo. Você só vai achar um objetivo em sua vida quando você entregá-la a Jesus, ou quando você se reconciliar com Ele, ou quando você abandonar essa sua obsessão por provocar a Deus e a justiça de Deus. Então você encontra propósito para a sua vida. E Jesus, Ele ressuscita para nos dar um novo propósito. Jesus ressuscita para vivermos bem, abençoados, aguardando a vida eterna, esperando o grande dia de nos encontrarmos com Ele. Se sua esperança está somente aqui nesta vida, você é a pessoa mais infeliz de todas. Eu preciso dizer isso para você nesta manhã. Paulo declara essa máxima em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, onde ele diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A sua esperança, ela não pode estar aqui. Comece a sonhar com a vida eterna. Comece a sonhar com a ressurreição. Comece a ter a alegria em seu coração, como essas mulheres, tanto de Mateus quanto de Lucas, quando elas ouvem a palavra, quando o anjo diz a ela: olha, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Elas passaram a ter esperança. Aquela tristeza abandonou os lábios, abandonou o sentimento, abandonou o coração. Você está triste nessa manhã, é porque você está sem esperança. A sua esperança é somente aqui. A sua esperança é resolver os seus problemas. A sua esperança é resolver os seus negócios. A sua esperança é dar um jeito nessa situação pela qual você está vivendo. A sua esperança tem que ser Jesus Cristo. É tempo de você redirecionar a sua vida, dar um novo direcionamento, viver com esperança, entendendo que a graça de Deus, ela é suficiente, e que Jesus, Ele é o seu maior presente, e que a ressurreição, ela faz parte de você, e a sua vida não se restringe aqui. Então essa palavra de Paulo é para o seu coração nesta manhã. Se a sua esperança está apenas aqui, meu irmão, você vai viver uma vida miserável. O segredo de sua felicidade é crer na vida eterna, é crer na ressurreição de Jesus Cristo. Então lute, acredite, sonhe, seja feliz, viva bem, viva abençoado, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele habita no meio de nós. Ele está aqui nesta manhã, nesta igreja. Ele está aí nesta manhã em sua casa. Ele está aí nesta manhã nesse carro, aonde quer que você esteja, aonde quer que chegue a nossa voz. O Cristo ressurreto te chama para viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida triunfante, uma vida cheia de sonhos, de propósitos, pois foi para isso que Ele ressuscitou. E Ele quer abençoar o seu coração, Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua família. A ressurreição de Jesus tornou possível a nós vivermos alegres e realizados aqui e agora, aguardando a plenitude dos tempos, aguardando o grande dia em que vamos nos encontrar com o Senhor. Vivemos além da morte, vivemos a vida para todo sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas primeiro, você precisa tê-lo como único e suficiente Salvador em seu coração. Você precisa se reconciliar com Deus, você que está afastado do Senhor. Somente assim você gozará de todos os benefícios da ressurreição de Jesus. Que nesta manhã você pense nisso, que nesta manhã você reflita nisso, e faça uma escolha. Decida hoje entregar os seus caminhos ao Senhor, se voltar para Jesus e viver a vida plena que a ressurreição de Jesus nos dá, em nome de